PC, admissão pelo próprio governo de colapso das contas públicas para 2027, matéria da Band News e outras. Não seria preocupante e me pareceu também um recado de continuidade de gastos em 25 e 26, que ele educadamente avisa que continua, já volta ali no pessoal, sem se preocupar em frear quase 2 anos antes. Terceiro escalão anunciando essa triste notícia parecia um mero invariante, talvez? Inventariante que não faz nada e ainda contrata piora, pendurando precatórios, e ele educadamente avisa continuamente, e outros para fora. Poderia, por favor, comentar com a sua importantíssima e eficiente visão para o país e para o portfólio? Então, vamos lá. A questão como um todo ali que colocaram de que a previsão das contas públicas já vem com buraco e coisa sendo jogada para fora, isso é um jogo político, certo? Então, assim, eu prever o futuro e falar, olha, o que eles estão falando ali é assim, ó, se não mudar, essa é a situação que a gente tem para o futuro, certo? Só que se não mudar, supõe que eles não têm nenhum tipo de pressão política para que façam algum movimento na direção contrária. E isso daí eu não vejo como realista, tá? Você pode galhardear que você vai fazer X e vai fazer Y, veja o governo atual. Você quer falar do governo atual, a gente pode falar do governo atual dessa forma. Eu vou botar a mulher em tudo quanto é ministério, blá, 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 não sei o quê. Vê quantas foram chutadas para fora no meio do caminho. Eu vou ser pró-meio ambiente, blá, blá, blá. Vê a parada lá de perfurar lá perto da Amazônia, certo? Então, assim, o que eu falo para o público é uma coisa, e o que eu vou fazer efetivamente, quando eu tenho pressão política na direção contrária, quando eu começo a ver efeitos no mundo real da palhaçada que eu estou tentando empurrar com a barriga, é outro completamente diferente, certo? O Lula falou que não ia ter movimento de corte de contas. Vê se ele não fez no ano passado. Fez, certo? Por quê? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu conseguir manter aquilo ali e forçar aquilo ali politicamente, certo? A realidade se impõe. Eu não consigo ser reeleito se o Brasil afunda no processo dos próximos 2 anos, certo? De modo que, eventualmente, é que nem o Trump, eu vou botar tarifa em todo mundo, aí agora há pouco, não, pausa de 3 meses na tarifa. Sim, por que você deu uma pausa de 3 meses? Porque você ia tomar na cabeça se você levasse à frente aquela palhaçada, certo? Então, assim, sim, você tem um orçamento feito para daqui a trocentos anos, 2, 3 anos, que mostra ali uma situação desequilibrada. Aquilo dali é o que você, nesse momento, falou, que é um planejamento do que vai fazer. Aquilo dali não tem como ser mantido. Se você mantiver aquilo, você tem um colapso das contas públicas e, por conseguinte, teu governo afunda. Vide Dilma, que não foi nem tão grave quanto o que está sendo colocado naquela matemática ali, mas que foi levado à frente e acabou no impeachment, ela tocada para fora, Temer no governo, e a gente tem um retorno à normalidade. Tá? Então, assim, o que eu falo que eu vou fazer, o que eu tenho vontade de fazer politicamente, o que eu consigo implementar, são coisas completamente diferentes. Então, não me preocupa, por quê? Porque eu não vejo viabilidade política de sobrevivência de qualquer governo, e esse governo tem um foco muito grande em uma cultura, um culto à personalidade, a ideia toda do Messias, do Salvador, que nem o governo anterior, diga de passagem, mas do Lula, El Salvador, você mantém uma situação dessa que foi apintada ali, você não tem qualquer condição de, primeiro, manter a civilidade no país, segundo, ter qualquer chance de reeleição. Então, não, é um blá, blá, blá sem tamanho, certo? Eu coloco aquilo ali porque tinha que fechar um orçamento, porque eu tinha que fazer aquilo ali para poder começar a liberar gasto nesse ano, para poder andar o ano, ao invés de andar naquele 1/18 a cada mês, eu poder, de fato, executar meu orçamento. Mas aquilo ali é um projeto pouco relevante. Outro ponto que se faz bastante em política é o colocar um bode na sala para tirar o bode da sala e mostrar como eu sou bom. Trump faz isso, Lula faz isso, Bolsonaro fez isso, certo? O que eu faço? Eu mostro uma situação 10 vezes pior do que o que efetivamente é realizável. De modo que quando eu começo a consertar, eu falo que eu sou o cara da austeridade. Por quê? Porque eu fiz bem menos pior do que eu tinha falado que eu ia fazer anteriormente, de modo que aquilo dali, popularidade-wise, com relação à popularidade, com relação à visão política do que eu fiz, parece ser um benefício. Eu boto uma jossa de um lixo na sala, eu botei, mas daí quando eu tiro, parece que eu estou fazendo algo para melhorar. Trump botou trocentas tarefas. Quando ele tira, ele é o gênio que fez, que teve a capacidade de ver que deveria tirar as tarefas.
Ah, ele fez todo mundo ceder, ninguém fez nada, mas ele fez todo mundo ceder e por isso ele está retirando isso. Então, isso é uma prática comum em política global, certo? Especialmente populista, de botar um problema para tirar o problema e galhardear que foi ele que resolveu o problema que ele mesmo criou, certo? Então, não vejo como vagamente nada preocupante, pura e simplesmente porque teoria dos jogos. Você não tem sobrevivência alguma do governo atual se aqueles planos fora da casinha que foram colocados forem efetivamente realizados, certo? Você tem colapso das contas públicas, você tem convulsão do sistema de governança de serviço público no Brasil, não existe vagamente nenhuma chance daquilo ali acontecer. Pode-se falar que vai acontecer, pode-se falar o que você quiser, certo? Bolsonaro fez uma cacetada de promessa, o Lula fez uma cacetada de promessa, o Trump fez uma cacetada de promessa, o Trump falou que o preço ia baixar, certo? O Trump falou que ele ia fechar a guerra da Ucrânia em um dia. Cadê? Certo? Por quê? Porque falar é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. Então, não me preocupa nem vagamente. O orçamento é uma coisa que se constrói esse daqui. O orçamento no Brasil é uma construção de uma forma completamente irracional, mas tudo bem. O orçamento é uma coisa que se constrói esse daqui, eles aprovaram com um atraso do cacete, um atraso, desculpa o palavrão. Eles aprovaram com um atraso violento, certo? Um atraso que não acontecia há trocentos anos. Fizeram ali nas coxas, botaram as contas do futuro ali, a gente vê lá na frente para ver, e aí não tem. Aquilo ali não, essa projeção toda não é realista, vai ser discutido em 2026, no final do ano, para o começo do ano que vem, e aí 2027 vai ser discutido lá para frente, você não vai ter governo algum, especialmente populista, convulsionando a economia no meio do caminho sem qualquer propósito. Você viu algum nível de efeito desse na Argentina? Porque ele estava convulsionando a economia argentina com um propósito. A economia já vinha afundando e derretendo, aquilo dali estava indo para as cucuias, para o buraco, e ele convulsionou curtíssimo prazo para resolver o médio e longo, e deu resultado. Agora eles acabaram de conseguir resolver a questão de trava do câmbio, e estão indo numa direção positiva, liberaram mais 20 bi do FMI, estão ganhando credibilidade. Aquilo dali, sim. A ideia de convulsionar a economia nacional, pura e simplesmente porque eu vou fazer, porque eu quero fazer, isso não existe. Ele faz isso e a gente tem um processo de impeachment andando na sequência, certo? Impeachment é um julgamento político que precisa de um fato jurídico. Pega qualquer político em qualquer momento da história humana e você vai ver que você consegue achar pelo menos um motivo jurídico para dar início num processo desse. Porque governar é uma coisa que se faz de um jeito enjambrado, de modo que eventualmente você pisa fora da linha. Quando você pisou fora da linha, você deu a motivação jurídica. Você deu a motivação jurídica, o julgamento do impeachment é político. A pessoa convulsiona o Brasil, eu arranjo uma desculpa jurídica para botar para fora. Isso não existe. A ideia de jogar contra o próprio benefício não existe. Isso não existe. Tá? Então, não me preocupe em absolutamente nada, porque aquilo ali é o... Vamos falar qualquer coisa para botar no papel, porque eu preciso aprovar a jossa do orçamento. Zero de preocupação. Vende-se matéria falando disso, mas não vejo qualquer realidade nessa história.